Ana vai fazer a transmissão também de uma vez? Imagino que ela não está conseguindo transmitir automático para o YouTube, não, mas vamos começar então para a gente não atrasar. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma PEC do ano de 2023. Hoje o tema ficou a cargo do Serviço de Pouso Alegre, e o tema que a gente vai abordar são técnicas e critérios para tratamento endoscópico do câncer coloretal. A gente começa a apresentação com o doutor João Ricardo Carvalho de Matos, que é residente do 2º ano e vai apresentar o caso clínico. Doutor João, a palavra é do senhor. Boa noite a todos. Hoje vou apresentar um caso clínico. Meu preceptor é o doutor Carlos Amorim, né? Eu sou residente do 2º ano aqui do Serviço de Coloproctologia, Samuel Libani, Pouso Alegre. Nosso paciente, um paciente de 59 anos, do sexo masculino, ele compareceu pela primeira vez no nosso ambulatório no dia 5 de dezembro, né? É um paciente que vem encaminhado para a gente por conta de uma alteração no exame de sangue oculto e na colonoscopia. Naquela ocasião, ele relatava uma perda ponderal de cerca de 6 quilos em 2 meses. O hábito intestinal dele, ele evacuava cerca de uma vez ao dia, com fezes pastosas e sem hematoquesia. Na história pregressa dele, ele não tinha nenhuma cirurgia prévia, ele era portador de diabetes mellitus, insulino dependente, portador de hipertensão, né? Faz uso de insulina NPH, 35 unidades cedo, e insulina regular, se necessário. Fazer uso de enalapril. Esse paciente é um diabético mal controlado, ele já tinha inclusive uma perda de visão. O pai era falecido, o pai é falecido, né, portador de alguma colite, que ele não soube especificar qual. No nosso exame físico, o paciente estava bem orientado em tempo e espaço, bom estado geral, cianótico, litéria febril, o abdômen plano, flácido, indolor, sem visceromegalias e ausência de linfanopatias inguinais bilaterais. Ele tinha um abaulamento inguinoescrotal direita não redutível, indolor e sem flogose. Inicialmente, a gente até pensou ser uma hérnia encarcerada, né? Inspeção anal sem alterações, toque retal e esfíncter pneumotônico, endoscopia sem alterações. Ele tinha uma colonoscopia de agosto, que com a seguinte conclusão, né? No sigmoide, notava-se um pólipo pediculado revestido por superfície irregular, avermelhada e íntegra, medindo cerca de 15 milímetros. Foi realizada a ressecção com ósseo diatérmico. Eu peguei as imagens da coluna, né? A gente pode observar o pólipozinho aí, cerca de 15 milímetros. E o que chama atenção foi o anátomo patológico desse pólipo, que ele tem um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, originado em adenoma tubuloviloso, com margem de ressecção livre. Agora, apesar dele ter uma margem de ressecção livre, a gente pode ver que ele tinha uma espessura de infiltração de 9 milímetros e também estava presente a invasão angiolinfática, né? Presente extensa. Então, a conclusão foi adenocarcinoma moderadamente diferenciado, originado em adenoma tubuloviloso, com margem de ressecção livre de neoplasia. Eu peguei algumas imagens com o serviço de patologia. A patologista foi bem gentil em ceder as imagens para a gente pode ver aqui, então, o pedículo e pode ver a neoplasia, né? Que já tem algum grau de invasão linfovascular. E ela mostrou para a gente um tecido anaplásico, né? Com várias mitoses. Então, a nossa conduta nesse dia, no dia 5, foi discutir um caso com a equipe de patologia sobre a necessidade ou não de complementar o tratamento com retossigmoidectomia. E agendamos um retorno para o dia 16. No dia 16, ficou estabelecido entre a equipe da Coloprocto e da patologia
que seria necessário complementar o procedimento com retossigmoidectomia. Agendamos uma retossigmoidectomia laparoscópica no dia 28/3, orientamos a internação no dia 27, solicitei os exames complementares, né, para terminar de estadiar o paciente, entreguei o termo de consentimento. O paciente compareceu no dia 27 para internação, ele trouxe consigo os resultados dos exames previamente solicitados. No momento, ele estava em irregular estado geral, queixava-se de uma astenia e de uma hiporexia. Os exames laboratoriais sem muitas alterações dignas de nota, só uma creatinina um pouco alterada, a TC de tórax sem alterações sugestivas de neoplasia, ele tinha uma colecistopatia calculosa e moderada hidrocele septada à direita. Essa hidrocele que a gente pediu avaliação da urologia já está sendo encaminhada, está sendo acompanhada também. Então, a gente internou o paciente, solicitou reserva de hemocomponentes, solicitou vaga de UTI, solicitamos avaliação do serviço de anestesia. No dia 28, a gente fez a cirurgia dele, né, que foi uma retossigmoidectomia abdominal em oncologia por videolaparoscopia e anastomose término-grampeada, término-terminal. Esse aqui é a nossa peça, a gente pode ver, a gente abriu a peça, nós temos aqui os anéis da anastomose e a nossa peça, aparentemente por dentro ali, na mucosa, nós não vimos nenhuma alteração. Agora, já na gordura ali, na região do mesentério, a gente viu um espessamento e estava assim uma nodulação, região da gordura do meso. Então, a gente optou por fazer um ponto, né, para marcar ali para o patologista. Fizemos um ponto aí com Prolene, sinalizamos para o patologista. Esse paciente, ele evoluiu bem no pós-operatório, no dia 29 na UTI, evoluiu muito bem. Ele recebeu alta da UTI no dia 30, no 31 teve uma boa evolução, no dia 1º recebeu alta hospitalar, agendado retorno. Retornou para a gente no dia 13, ele estava bem, e sem queixas específicas, boa aceitação de dieta bioral, evacuava cerca de 2 vezes por dia, com fezes pastosas, hematoquesia. O anátomo patológico ainda não estava pronto, mas o paciente evoluiu super bem, ferida operatória seca, com pontos íntegros. A gente discutiu o caso e marcou um retorno para o dia 27, o resultado do anátomo patológico. Dia 27 ele estava bem, e o que chamou a atenção foi o resultado do anátomo patológico dele. Então, esse paciente, ele tinha margens cirúrgicas livres, né? Livres de neoplasia, proximal livre de neoplasia, todas livres de neoplasia. E nos linfonodos secados, foram secados cerca de 21 linfonodos do tecido adiposo, adjacente, dos quais 3 estão comprometidos pela neoplasia. Então, o estadiamento patológico foi um PT0, PN1, PMX. Esse paciente a gente encaminhou para o serviço de oncologia clínica para acompanhar junto com a gente, para ver se havia alguma necessidade de complementar com algum tratamento adjuvante. E esse foi o nosso caso de hoje. Valeu. Muito obrigada, doutor João. Excelente apresentação. Passo a palavra agora para o doutor Carlos, que vai apresentar o tema. Enquanto o doutor Carlos compartilha a tela, eu vou apresentar, mas dispensa apresentações, mas o doutor Carlos Roberto Amorim é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia. É professor da Clínica Cirúrgica da Universidade do Vale do Sapucaí e coordenador da Residência de Coloproctologia do HC do Samuel Libani. Palavra do senhor. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Ouvindo bem e a apresentação está adequada. Bom, então o João apresentou esse caso, e o caso que foi solicitado a nós, o tema que foi solicitado foram as técnicas
e os critérios para o tratamento endoscópico do câncer coloretal, né? E eu acho que esse caso que o João apresentou, ele ilustrou bem isso, porque para nós cirurgiões, a gente provavelmente aprendeu muito sobre as margens cirúrgicas, né? Então, aqui na endoscopia, a margem cirúrgica livre não significa o paciente tratado. Então, esse caso aí mostrou bem que o paciente, mesmo com um pólipo ressecado, com a margem boa, ele já tinha características que, que sinalizavam invasão profunda, né? Bom, então vamos começar com o tema. Todos os dados que os senhores verão nessa apresentação foram tirados de dois guidelines, né? Um guideline americano de 2020 e um guideline europeu de 2022. Então, eu fiz um apanhado de dados dos dois trabalhos para a gente sintetizar e ficar mais prática a nossa apresentação. O racional do tema é que o risco de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida é em torno de 4,3% nos Estados Unidos. E essas lesões, em 90% das vezes, vão acometer os pacientes após os 50 anos, né? E o rastreamento colonoscópio se justifica. E a polipectomia faz a incidência do câncer reduzir. Isso aí a gente já sabe muito bem, né? Uns dados alarmantes que a gente tem que, às vezes, resgatá-los para tentar não deixar a coisa acontecer, é que 50% dos câncer coloretais pós-colonoscopia são decorrentes de lesões não percebidas, né? Daí a importância da gente estar sempre revendo aqueles critérios de um bom exame colonoscópico, né? E outro dado alarmante é que entre 6,5% a 22,7% das polipectomias que o endoscopista julga como completas deixavam tecido residual, né? Então, nem sempre por mais que a gente se sinta satisfeito de ressecar uma lesão, muitas vezes, você vê, 1/5 das vezes praticamente, vai ficar algum tecido adenomatoso. O importante, quando a gente encontra uma lesão, é tentar definir se essa lesão ela é uma lesão maligna, uma lesão benigna, né? Para poder programar o tratamento mais adequado, né? Então, para isso, inicialmente, a gente tem que documentar muito bem essa lesão. A gente, às vezes, na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece algum dado importante, e por mais que a gente esteja fazendo uma colonoscopia ótica, às vezes sem muito recurso, sem magnificação de imagem, sem corantes à mão, só pela colonoscopia ótica a gente já consegue avaliar muito bem uma lesão e perceber sinais, às vezes sutis, que vão sinalizar as invasões profundas da submucosa, né? Então, documentar é importante, a localização, né? O tamanho, a morfologia e o procedimento que foi feito. Sempre que a gente faz algum procedimento, seja ele uma ressecção com alça fria ou alça diatérmica, a gente tem que documentar muito bem, né? E usar a classificação de Paris é uma classificação que é mundialmente aceita. Então, para a gente conversar com a mesma língua, né, com a mesma língua, a gente usa sempre a classificação de Paris, né? E uma coisa muito importante é conhecer, identificar e classificar adequadamente as lesões de espraiamento lateral. Documentar, né, com fotografia, isso é muito importante antes e depois das ressecções de lesões maiores. Às vezes a gente está afoito, né, em avaliar a lesão, em retirar essa lesão, às vezes a gente deixa de fazer uma boa fotografia e isso faz toda a diferença. E a gente que lida com colonoscopia tem que buscar conhecimento, né, ter uma certa proficiência em cromoscopia digital e com uso de corantes, né? Então, a gente tem que entender os tipos de corante, os corantes absorvíveis, os corantes de superfície,
A gente tem que estar atento com essas possibilidades, né? Com esses recursos. E o mais importante é conhecer os sinais de invasão profunda da submucosa. Porque esse tema, quando a doutora Kantia sugeriu o tema, são os critérios de tratamento do câncer, endoscópico do câncer, na verdade, na minha visão, o câncer não vai ser tratado por via endoscópica, né? Uma vez que você fez o diagnóstico de um câncer invasivo, se você tem critérios de cura, você deixa estar, mas uma vez que você identifica esses sinais de invasão profunda de submucosa, eu acho que 98% das vezes você vai encaminhar para a cirurgia mesmo. Bom, em relação à classificação de Paris, a gente revisitando a classificação de Paris, né? Quando a gente fala em Paris tipo 0, a gente quer dizer que a lesão, assim, é uma lesão que ela é um pouco mais precoce, né? Não necessariamente uma invasão superficial, mas é uma lesão talvez precoce, né? E você tem o Paris 1 puro, 2, 3, 4, 5, que diz respeito aos tumores avançados, né? Então, a gente vai se ater às lesões tipo Paris 0. Você tem o Paris 0, 1, né? A gente sempre põe o 0 na frente, significa lesão precoce. 0, 1 são as lesões polipoides, né? Então, você tem a 0, 1S, que é céssio, 0, 1P, que é polipoide, e as não polipoides, né? Que vai... Você tem o 02A, que é a plano elevada, né? 02B, que é a plano-plano, 02C, que é a plano deprimida, e o escavado, né? A Paris 03 escavado no cólon virtualmente não existe. Isso é mais ligado aos tumores de estômago, né? Então, está aqui uma representação, né, dessa classificação de Paris para as lesões mais superficiais, né? E logo pela classificação de Paris, a gente já consegue tentar predizer qual é o risco que aquela lesão tem de uma invasão profunda da camada submucosa, né? De forma que, quando você tem, por exemplo, uma lesão 02C, por exemplo, que é aquela lesão plano deprimida, né, a 02C, mesmo que ela seja uma lesão diminuta, uma lesão entre 6 e 10 milímetros, 40% das vezes ela vai estar invadindo a submucosa. Então, é uma lesão invasiva, né? Mesmo sendo uma lesão pequena, né? Diferente, por exemplo, de uma lesão polipoide ou uma 02A, que frequentemente são lesões muito benignas. Basicamente, virtualmente, todas as lesões plano deprimidas, que tem mais de 2 centímetros, já tem câncer invadindo a submucosa. Então, olha só no dado da morfologia da lesão, você já consegue predizer se aquilo lá é uma lesão benigna ou maligna, né? É importante também, de suma importância, a gente conhecer o LST e saber interpretar a característica do LST, né? Então, o LST é a lesão de espraiamento lateral, é aquela lesão tipo 0,2A, uma lesão plano elevada, que mede mais do que 10 milímetros, né? Essa é a LST. A LST, nós temos ela em uma forma granular, né? A LSTG. Então, a forma granular homogênea é uma forma bastante tranquila, vamos dizer assim, né? O risco de invasão da submucosa é baixo, né? Menos de 1%. E num outro extremo, quando a gente tem a LST não granular pseudodeprimida, você já tem um risco de câncer ali de 31,6%. Então, olha só de ver a superfície, né, a granularidade da superfície, a gente já consegue predizer. Então, quando você tem um LST que é pseudodeprimido, né, não granular pseudodeprimido, ou quando você tem uma LST granular, em que você tem um componente nodular, né, quando você tem um nódulo grande, maior do que 1 centímetro, o risco de câncer é bem considerável, né? Então, tem que levar em consideração para a gente propor o melhor tratamento para esse paciente, né? Então, os senhores estão vendo aí uma lesão
essa lesão A, que é uma LST, né? É uma LST que, apesar de extensa, é uma lesão que provavelmente muito benigna, né? Uma lesão, olha lá, uma granular homogênea. Aqui na lesão B você já tem um componente nodular dela, e aqui na C já é uma lesão plano-plana, e na D uma lesão plano-deprimida. Então, olha que interessante, essa lesão D, ela tem uma chance de malignidade muito, mas muito superior a essa lesão aqui, A, da figura A, né? Então, só de bater o olho no tipo de LST, a gente já consegue prever, né? Então, o diagnóstico óptico é muito importante e a gente tem que espremê-lo o máximo possível, né? Então, a gente tem que documentar, identificar e conhecer, né? Além do diagnóstico óptico, hoje em dia existe uma facilidade do acesso àqueles colonoscópios em que você tem filtros, né? Filtros ópticos, filtros digitais ou com lente mesmo, e já consegue fazer uma cromoscopia em um tempo real, né? Então, ao apertar de um botão, você já consegue fazer uma melhor visualização das lesões. E existe uma classificação, que foi uma primeira classificação, hoje não é muito usada, a classificação de NICE, hoje ela tem sido substituída pela JNET, eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Em que você pode dividir as lesões em lesões benignas, né? As lesões hiperplásicas, serrilhadas, né? As lesões serrilhadas sésseis, que é o tipo 1, o tipo 2, que é o adenoma, e o tipo 3, em que você tem câncer de fato, né? Na prática, a gente vai poder, talvez, assim, em casos selecionados, e for muito bem documentado, talvez a gente já possa ter substrato suficiente para evitar retirar algumas lesões, né? Ou encaminhar a cirurgia a outras lesões, né? Só com esse diagnóstico óptico, né? Tá aí a classificação de NICE. Vocês estão vendo aí o tipo 1, né? É um tipo 1 que diz respeito lá às lesões hiperplásicas, né? Ou as lesões serrilhadas, sésseis, né? Tem essa característica aí mais benigna, né? No tipo 2, já são o tipo dos adenomas, em que você tem os vasos, né? Com a abertura das criptas, né? Que a gente vê o padrão de superfície e os vasos, né? São os dois elementos que a gente avalia, né? E no tipo 3, esse desarranjo vascular e essa alteração dessas aberturas das pits, então, remetendo aí a umas lesões que provavelmente já têm invasão profunda da submucosa. E Kudo, né? O Kudo, então, ele lá no Japão, ele estudando essas lesões planas, ele fez provavelmente uma das melhores ferramentas de classificação dessas lesões mais planas, né, principalmente, né? Então, o estudo dele baseou nas lesões planas, né? E que a gente tem, então, e isso é avaliado pela abertura das criptas, né, através de coloração, que pode ser com corante mesmo, e eventualmente até digital, por que não, né? E na maioria das vezes, mesmo sem magnificação, mesmo sem near focus, você consegue fazer uma classificação, observar bem, né, essas lesões. Mas para isso precisa de um cuidado, precisa de tempo, né? Precisa lavar a lesão, que é muito importante, para você ver essas aberturas das criptas, né? Que vão variar, e não vou entrar muito em detalhes, desde do cudo 1, em que você tem uma mucosa normal, né, com abertura das glândulas de maneira assim, bem uniforme, né? Bem redondinha essas glândulas. Você tem ali no cudo 2 aquele aspecto de asteroide, né? Aquele pequeno estrelamento, né? dessas glândulas, diz respeito às lesões hiperplásicas. Cudo 3S, cudo 3L, vem aí o adenoma, né? E o cudo 4 também adenoma, aquele padrão, né, gyrus-like, né, que é padrão cerebroide. E aqui,
que chama a atenção, que é a CUDO 5, né? O 5 irregular, em que você tem uma mistura de aberturas de criptas, né? De formato diferentes, aí você vai misturar os outros tipos de bits, né? E você tem o 5N, que é o amorfo. Quando você estiver diante de um 5N, aquilo lá é câncer, né? Independente do tamanho da lesão. Essa é a importância da classificação de CUDO, né? Bom, uma coisa que é muito importante na classificação de CUDO e que veio trazer a luz da ciência e mostrar para a gente algumas coisas muito importantes foi o estudo dessas lesões serrilhadas sésseis, né? Então, aquelas lesões CUDO-2, que tem aquelas aberturas de cripta tipo asteroides, né? Que são CUDO-2 diz respeito ao tecido hiperplásico. Essas lesões, elas são lesões assim um pouco mais difíceis de a gente identificar, né? Porque elas têm as margens muito indistintas e ela tem uma superfície mais normalmente coberta com muco, né? E são as lesões que acabam passando despercebidas, né? A gente vai ver adiante que nessas lesões o que é proposto é a retirada com alça, porque a gente deixa muitas vezes resíduo, né? Então a remoção incompleta dessas lesões chega à ordem de 31%, enquanto nos adenomas 7,2%. Então quer dizer, a gente deixa muito mais tecido tratando essas lesões serrilhadas sésseis do que tratando os adenomas, né? Então, quando a gente vai estudar a morfologia da lesão e a abertura das criptas, distribuição dos vasos, da superfície, a gente já pode, mais ou menos, perceber quais são as lesões que são perigosas, né? Então, inicialmente eu farei daquelas lesões plano deprimidas, as lesões 0, 2C. Quando você encontrar essa lesão, você tem que ficar bastante atento, né? Aquelas lesões 0, 2A mais 0, 2C, que na verdade é a evolução da 0, 2C, né? Aquelas lesões de superfície não granular, aquelas lesões não granulares, principalmente a pseudodeprimidas, né? NICE tipo 3 e CUDO padrão 5, seja o 5 amorfo, seja o 5 irregular, né? A presença de chicken skin, né? A gente às vezes vai observar uma lesão, vê um pontilhado esbranquiçado na base dessa lesão, né? Isso é uma característica de invasão, né, de submucosa. E vermelhidão, o endurecimento, convergência de pregas. Então, quando a gente encontra essas características aqui, é quando a gente deve preocupar. Essa lesão 2A mais 2C, como eu disse, é a evolução da lesão deprimida, né? Plano deprimida 2C, né? Aquela lesão típica que a gente chama de lesão Buda-like, né? Então, ela começa com uma lesão deprimida e começa a crescer um tecido dentro da depressão. Isso aqui é uma lesão muito, mas muito perigosa, né? Quando a gente encontra CUDO, VN, né, não estruturado, amorfo, é específico para invasão de submucosa profunda, né? Então, para esse tipo de lesão, a gente não vai se atrever a fazer ressecção endoscópica. Você vai biopsiar e encaminhar, fazer a tatuagem e encaminhar para a cirurgia. Então, muito cuidado aqui com essas lesões, com essa abertura de cripta aqui, né? O amorfo e o irregular. E quais são as técnicas que a gente tem para ressecção das lesões? Bom, para as lesões diminutas, o que se recomenda, a sociedade americana recomenda, é a alça fria, sabe? Às vezes a gente fica tentado, né, de ver uma lesão ali de uns 5 milímetros, vou dar umas 3 mordidas de pinça nela, nós vamos tirar ela, né? A gente fica tentado, e há pouco tempo atrás a gente fazia muito isso, mas na verdade a recomendação é que seja ressecada com alça fria. A gente só deve usar a pinça quando a lesão é muito pequena, né? Uma lesão de 2 milímetros, né? E
e aquela lesão que a gente consegue retirar com uma mordida só. Para isso a gente tem que usar uma pinça de biópsia maior, né? Pinça tipo jumbo, né? Quando a gente se atreve a fazer 2 mordidas numa lesão um pouquinho maior, a primeira mordida já começa a sangrar e você não vê onde está o outro pedaço do pólipo e a chance é muito grande de deixar a lesão, tecido adenomatoso, né? E ele, depois de 2, 3 anos, você vai ver a recidiva dessa lesão. A alça fria é melhor que a alça quente, né? A gente vai ver que até lesões de até quase 1 centímetro a gente consegue tirar com alça fria com muita segurança, né? Isso evita as lesões térmicas, né? A síndrome de coagulação, evita a perfuração muitas vezes, até mesmo sangramento. Às vezes a gente quer botar uma corrente para evitar o sangramento e aí causa mais sangramento do que a ressecção a frio. Para as lesões pequenas, até 9 milímetros, continua a alça fria, né? Então, as lesões até 9 milímetros, alça fria, tá bom? Para as lesões não pediculadas, né? Ali a gente já está entrando nos LST. Então, a SGE recomenda o quê? Alça fria ou alça diatérmica, com ou sem injeção na submucosa, né? Então, até 2 centímetros, você vai provavelmente fazer mucosectomia mesmo, né? Vai elevar aquelas lesões e ressecar. Isso principalmente para as lesões não polipoides e as lesões serrilhadas. Como eu disse, a mucosectomia é mandatória para as lesões serrilhadas, né? Tem o padrão de cripta CUDO 2, para não deixar, com uma margem um pouco indistinta, para não deixar tecido residual, tá bom? Olha só, quando você tenta tirar uma lesão serrilhada por polipectomia convencional, você vai deixar até 31% de tecido remanescente. E se você fizer a mucosectomia, esse volume cai para 3,5%. Então, um benefício muito grande em fazer a mucosectomia para esse tipo de lesão, né? Então, essa mucosectomia para as lesões um pouco maiores, essas lesões não pediculadas, né, com mais de 20 milímetros, deve ser feita por endoscopias que tenham uma certa experiência, né? E a gente tem que ressecar num só exame todo o tecido adenomatoso. Se você falhar em tirar um pouco do tecido, você vai complicar um pouco a ressecção no futuro, né? Se for fazer por piecemeal, se for fazer essa ressecção fatiada, menor número de fatias, né? Essas lesões maiores, a SGE recomenda também o uso de índigo carmim ou azul de metileno para melhorar a visualização do plano, tanto na bolha quanto na superfície, né? Então, fez uma cromoscopia, aí você acaba corando também com corante, né? E faz a bolha também com índigo carmim, que você vai visualizar melhor esse plano da submucosa, tá? Não deve nunca usar a tinta nanquim, né? O nanquim, porque o nanquim é um pigmento que fica, né? Então ele fica e ele causa como é que eu vou dizer, uma certa fibrose também. Ele acaba dificultando muitas vezes uma abordagem no futuro dessas lesões, né? A tinta nanquim vai ser usada para as tatuagens e tatuagens longe, né? Longe da lesão, tá bom? Sugere o uso de soluções de maior viscosidade para a bolha, né? Então, na prática aqui no Brasil, a gente usa o Voluven, né? Às vezes, o Manitol, Destrose e muitas vezes só a solução salina mesmo. Então, vai ficar muito a critério do endoscopista, né? Tem alguns preparados próprios para criar a bolha, né? Bom, uma coisa que é muito interessante é que a SGE, quando você tira uma lesão não pediculada grande, é que mesmo depois que você tire e que não deixa nenhum tecido remanescente, é sugerido que você faça uma ablação na margem dessas lesões, né? Então, isso diminui muito a chance de recorrência, tá?
Mas isso não serve para você tratar a lesão. Então, você fala, ficou uma barbelinha aqui de adenoma, deixa eu queimar ela. Isso não. Você tem que retirar todo o tecido adenomatoso e depois que não tiver nada visível, você vai fazer uma ablação. Pode ser com soft coagulação, quem tiver um herb aí, ou com a própria pontazinha lá da alça de cautério, ou até com gás argônico. Então, você vai fazer uma ablação da lesão, da margem da lesão, né? Mas se tiver tecido, tem que tirar, ponto final. Tá certo? Clips, quando a gente usa clips? Primeiro, sinais de perfuração, né? Obviamente, você vai colocar um clipe, né? Então, a gente já mostra para vocês como é que é o sinal, né? Aquele sinal do alvo, né? Aquela violação, né? do tecido muscular, né? Sangramento, você pode fazer a coagulação térmica também ou colocar um clipe, né? E também sugere o uso de clips, tentando fechar esse defeito, para aquelas lesões que são maiores do que 20 milímetros no cólon direito. Tá? Bom, a técnica que a gente conhece, né, que a gente faz mais afeito, e felizmente é uma técnica muito segura e que resolve grande parte das lesões, é a mucosectomia, né? E a mucosectomia não tem muito segredo, não. O que a gente vai fazer é injetar, fazer uma boa bolha, e essa bolha pode ser feita com esses elementos todos, né? Desde soro fisiológico, né, etc., ou soluções coloides, né? Essa injeção pode ser estática ou pode ser dinâmica, né? Então, um endoscopista que vai ganhando experiência, ele vai sabendo movimentar a ponta da agulha de esclerose para botar a bolha onde ele quer, né? Procurar usar uma alça mais dura, desinsuflar o colo, né, para fazer um enrugamento ali do tecido, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes da técnica em si, não, né? É importante que você tenha uma certa experiência, tenha um auxiliar, que você seja afeito, né? Que você tenha entrosamento com o auxiliar. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes, né? Para fazer uma mucosectomia bem feita, né? E ressecar tudo numa mesma colonoscopia. Não adianta tirar metade e deixar metade para daqui 3 meses, não. Você vai tirar toda a lesão, tá bom? Aqui é só para ilustrar, né? Nos Estados Unidos tem ali o Elevil, que é uma substância que vai fazer a bolha durar mais tempo, né? Vai evitar que a gente fique furando e criando bolhas, né, sucessivas, e o tempo vai aumentando, e o perigo também, né, da ressecção, né? Aqui a propaganda, eu achei bonito, né? Bonita a propaganda lá, a lesão, a bolha aqui, né? Que fica mais tempo, você consegue abordar a lesão melhor, né? Ficou bonito esse marketing aí, né? Existe uma alternativa à mucosectomia convencional, lift and cut, que é a mucosectomia underwater, né? Você vai aspirar todo o ar do intestino e substituir esse ar por água, né? Então, você vai preencher todo esse segmento com água. Isso vai fazer que a mucosa flutue, vamos dizer assim, sobre as camadas musculares próprias, né? E a pressão da água vai criar como se fosse quase um pedículo na lesão mais plana, né? E vai demarcar os limites com cautério e cortar com a alça diatérmica, tá? Eventualmente acaba tendo que fazer uma injeção da submucosa, mas a técnica clássica é fazer sem a bolha, né? Fazer sem a bolha. Existem algumas coisas que devem ser consideradas. Por exemplo, você fazer a mucosectomia underwater sem ter uma boa bomba de água é muito trabalhoso, principalmente no cólon direito. Se você aventurar encher um seco e ascendente com água, você vai levar muito tempo se for usar almotolia, seringa. Então, talvez isso é muito bom naquele serviço que você dispõe da bomba d'água, que é caro, né? Mas a gente, de maneira tupiniquim, faz algumas adaptações, mas na minha visão, é um fator limitante, né?
É seguro, tem casos anedóticos de perfuração, né, com underwater, principalmente quando é feito em retroversão, né? Então, quando você precisa trabalhar em retrovisão, muitas vezes underwater não é talvez a melhor alternativa. Talvez lift and cut seja melhor, né? Então, a lógica da ressecção underwater é isso, é fazer com que a mucosa ela flutue sobre a muscular para você laçar melhor essa lesão, né? Existe uma técnica também que é feita, né, principalmente na Austrália, que é a ressecção, a mucosectomia com alça fria, né? O endoscopista faz a bolha e vai arrancando nacos, né? E aí são muitos fragmentos, e vai tirando nacos dessa lesão, né? E com bons resultados, né? O pessoal da Austrália publica muito esses resultados e vão bem, sabe? Eles fazem uma injeção com epinefrina, com azul de metileno, vai fragmentando a lesão, né? Usa ali a gelatina succilinada e com bons resultados. E aí vem a ISD, né? Então, quando a gente fala em ressecção de lesões desse tipo, a mucosectomia e a ISD sempre são comparáveis, mas já é sabido que a mucosectomia é muito superior, né? Pela versatilidade dela, pela praticidade e segurança. Então, a ISD, ela relativamente tem poucas indicações, né? Então, quando que você vai indicar a ISD? Aquelas lesões que são maiores, quando é importante uma ressecção em bloco, né? Ou quando a mucosectomia é muito difícil, por exemplo, quando há fibrose, né? Às vezes você pega uma lesão dessa e uma colonoscopia prévia, foi feita muitas biópsias da lesão e aquilo acabou fixando, mesmo sendo uma lesão benigna, acabou fixando ela em planos profundos, aí esse DIE tem uma vantagem, né? Agora, as lesões com suspeita de invasão de submucosa, por exemplo, é o caso, por exemplo, de uma lesão tipo um LST não granular pseudodeprimida, aí sim, aí você ou vai sugerir uma ISD, né, dissecção endoscópica da submucosa, ou partir para a cirurgia, né? Então, na prática mesmo, a ISD ela tem poucas indicações. É um procedimento caro, até não até um procedimento seguro em mãos experientes, né? A gente consegue controlar bem as complicações, mas ele é caro, as indicações são pequenas, a curva de aprendizado é grande, né? Então, precisa ver com cuidado aí a ISD, né? Mas é fantástico, né? Na ISD, também a gente pode tratar aqueles carcinomas precoces residuais, principalmente de reto, né? Então, às vezes, você tem um tumor de reto, um pouquinho mais superficial, em que a cirurgia vai trazer um grande prejuízo para o paciente, né? Às vezes, uma amputação de reto, ou uma retossigmoidectomia, né? E que é mórbido, né? Então, a ISD, nesses casos, para reto, aí sim é fantástico, para aqueles tumores mais precoces. E a ISD também ela é indicada para aquelas displasias não polipóides em pacientes com doença inflamatória intestinal. A técnica, não vou entrar em detalhes, o que a gente faz é marcar, né? Faz uma marcação ao redor da lesão, e faz uma injeção na submucosa, né, uma infiltração na submucosa, para depois seccionar através de instrumentos, né, as knives e os injetores, né, e ali você tem pinças, né, graspers para fazer a coagulação, etc., que vai levantando essa lesão, né, você vai trabalhando por baixo dessa lesão, tem técnicas diferentes, né, você faz tipo pockets, ou você corta a lesão em toda a superfície primeiro, né? Então, o ISD ele é fantástico, né? É uma cirurgia bonita, mas é longa, é trabalhosa, é caro, e a curva de aprendizado é grande, né? Eu acho que não é para todo mundo, não. Nós temos que escolher na nossa sociedade alguns colegas e encaminhá-los, né? Para encaminhar para esses colegas, né? Pode ter também a ISD híbrida, você começa a ISD e acaba laçando, né? É muito usado naquelas
quando a gente quer iniciar, né, a experiência no ISD, às vezes até mesmo quem for um pouco mais corajoso pode, com um pouco menos de recurso, fazer essa técnica híbrida, né? Para aqueles tumores menores de reto, etc. né? E aí, não é bem uma ESD, é uma Full Thickness Resection, quando você tem uma ressecção num plano total, né, em toda a parede do intestino. Para isso, você precisa. São indicações muito restritas, né? Precisa ser uma lesão pequena, muito pequena, e lesões que você não consegue elevar, né? Ou lesões que estão em locais difíceis, por exemplo, quando está muito próximo de vertículo, né? E aí você tem um dispositivo em que tem uma pinça e um clip, né, over the scope. Então você tem um clip que vem por fora do cap, né? Morde a lesão, traciona ela e dispara esse cap e depois vem uma alça que corta a lesão, né? Então usando esse clip over the scope. Bom, situações especiais que a gente encontra muito na prática, né? Hoje mesmo aconteceu comigo, non-lift, né? Então, no non-lift sign, quando você faz a bolha e a lesão não sobe, né? Parece aquele botão de almofada, né? A almofada, ele sobe, a lesão continua mergulhada, né? Nas lesões que são naive, aquelas lesões que não foram manipuladas, esse sinal representa até 80% de câncer invasivo, né? Então é muito importante, a lesão é um aspecto muito, mas muito importante, né? Mas pode não ser também câncer, às vezes é só fibrose, como eu disse, ou por tatuagem, às vezes o sujeito faz uma tatuagem com tinta nanquim muito próximo e acaba a submucosa embebendo a lesão e fixa ela, né, por exemplo. Né? Quando acontece isso, ou encaminha para a cirurgia, ou vai para um ISD, né, ou não tiver o recurso e for muito corajoso, você ainda pode usar alguns recursos aí, mas talvez não valha a pena, não. Talvez seja câncer mesmo, né? A chance é grande para isso. Bom, e para as lesões pediculadas, vou passar rapidamente. Para as lesões pediculadas, a ISGE recomenda a polipectomia com alça diatérmica para aquelas lesões maiores de 10 milímetros, né? E aí, quando essas lesões são muito grandes, tem o diâmetro cefálico maior que 2 centímetros, ou um pedículo espesso, mudou, hein? O guideline europeu fala em 10 milímetros e o americano já baixou para 5, talvez pela facilidade do acesso aos clipes, né, e etc. Então, aqueles pedículos com espessura maior do que 5 milímetros merecem um clipezinho, tá? Pode ou não usar adrenalina. A adrenalina pode ser realizada ali no stalk, né, no pedículo do pólipo, né? Isso vai vai murchar um pouquinho, né? E vai melhorar um pouquinho o sangramento local, mas alguns autores advertem que às vezes você tem um sangramento tardio, né? Então, na verdade, a gente nunca usa adrenalina isoladamente, não, tá bom? E outra alternativa muito boa é o endoloop, né? O endoloop está aí também. É interessante o endoloop, né? Não é tão fácil colocar um endoloop, às vezes, mas é uma alternativa ao clipe, né? Em relação ao clipe, tem gente que coloca o clipe antes, tem gente que coloca o clipe depois da ressecção. O cuidado maior que tem que ter com o clipe é do clipe não transmitir energia elétrica, né, para a parede contralateral e furar o intestino, né? O cuidado que o endoscopista tem que ter. E as tatuagens são feitas com partículas de carbono, né? Na prática mesmo, a gente usa tinta nanquim, né? Que vai demarcar a área para futura avaliação ou para a cirurgia, né? Tem várias técnicas, tem protocolos diversos, mas de modo geral, o importante é que você descreva onde você colocou a tatuagem, né? É ponto final, tá bom? Quando você tem pontos anatômicos de referência, a tatuagem ela é desnecessária. É o caso, por exemplo, do seco, do reto distal, né? Se é para cirurgia
enfim, até mesmo um ângulo hepático, e foi você que fez a colonoscopia e você que vai operar, às vezes você também não dispensa, né? Até ontem mesmo nós fomos operar e nós fomos grampear em cima da tatuagem, né? Então, quer dizer, eu sabia que ele já tinha uma margem boa, né? Mas é porque a gente mesmo é que tinha feito a tatuagem. O importante é que se for para marcar a cirurgia, a gente tem que fazer pelo menos 2 pontos, porque às vezes você faz a tatuagem bem na face mesentérica e a tatuagem fica escondida, né? Embaixo do mesentérico, você não enxerga, né? Então é bom fazer 2 pontos, né? E outra coisa interessante da tatuagem é fazer uma bolha de soro para depois jogar a tinta. Se você se atrever a furar e injetar a tinta diretamente, você pode pigmentar dentro do peritônio, né? Bom, as complicações são o sangramento, que acontecem na ordem de 1 para cada 1000 procedimentos, né? Aqueles pólipos maiores, com pedículo espesso, LST, cólon direito, né? São lesões ali que podem sangrar. Por isso que é sugerido colocar clips, né? Nos pólipos maiores de 20 milímetros, as lesões, né? Maiores que 20 milímetros no cólon direito. E outra complicação também, que não é rara, é a síndrome pós-polipectomia, que você tem uma lesão térmica transparietal, né? Com inflamação da serose, uma peritonite localizada ali, né? Mas não tem perfuração de fato, então você não tem ar na cavidade peritoneal, né? Isso aí que é a coisa mesmo, né? A tomografia vai mostrar um espessamento da parede onde você fez o procedimento, né? Mas sem pneu peritônio, né? E a perfuração aí é a complicação que a gente teme mais, né? Felizmente não é comum, pode ser precoce, pode ser tardio, né? O seco, né? Às vezes perfura, o seco ele tem a parede muito fina, né? Então, uma das coisas que a gente usa para evitar a perfuração é justamente fazer a bolha, né? Fazer uma boa bolha, fazer uma bolha grande, ponto final, né? E usar alças adequadas. Lesões pequenas, alças pequenas. Lesões grandes, alças grandes. Às vezes a gente está no serviço, né, e vem enfermeiro, vamos comprar a alça. Compra a maior que tem, porque a maior vai servir para lesão grande, para lesão pequena, mas não é assim não, né? Lesão pequena é alça pequena, lesão grande é alça grande, né? E esse seria legal se tivesse em todo serviço, que é uma unidade eletrocirúrgica inteligente, né? Aqueles eletrocautérios que são controlados, né? Inteligentemente, que vão ler o tecido apreendido e usar a corrente adequada, né? Infelizmente é caro demais. E o que acontece na perfuração é um defeito que é muito temido, que é esse defeito aqui. Olha essa segunda figura aqui do alto, aqui do meio, né? Aqui é uma violação mesmo, né, da camada muscular, né? E o colega prontamente identificou, clipou, acabou, o paciente vai evoluir bem, né? Aqui embaixo, mesma coisa. Essa imagem alvo, né? Esse duplo halo branco, né? Então aqui está a mucosa, esse azulzinho é a submucosa, esse branco é a muscular, né? Então é a lesão típica mesmo da perfuração. Então, gente, aqui é um apanhado, mas não vou entrar muito em detalhes, não, porque os senhores já devem estar cansados, mas, de modo geral, aquelas lesões não pediculadas, você vai tratar, se forem menores do que 9 milímetros, com alça fria. Se for maior do que 10 milímetros, aí fazer uma boa imagem, né, para identificar suspeitas, né, de invasão de submucosa. Se não tiver suspeita de invasão, aí você pode fazer polipectomia, né, com ou sem injeção, né, a mucosectomia, né, aquelas lesões maiores, aí sim, sempre mucosectomia, ou até ISD nesse caso. E se há suspeita de invasão de submucosa, aí você pode fazer a mucosectomia ou a ISD, se você for conseguir ressecar essa lesão, com certeza, né? Principalmente um fragmento único, né?
Mas se a suspeita é de invasão profunda, aí talvez você vai só biopsiar, fazer a tatuagem e mandar para o cirurgião, que nós somos nós mesmos, né? Então, nós sempre vamos tratar mesmo, né? Aqueles pólipos que são pediculados, polipectomia diatérmica, né? Enfim, quando a cabeça é grande ou o pedículo é maior que 5 milímetros, uma profilaxia do sangramento, seja com clipe, com endoloop, né? E é assim. Né? Então, é isso. Foi um apanhado dos guidelines europeus, né? Então, os guidelines europeus, eles falam isso mesmo que eu acabei de mostrar para vocês, né? E por último, quais são os critérios de cura, né? Uma vez que você retirou a lesão, né? Vamos lá, os critérios de cura são: paciente, aquela peça tem que ser de um adenocarcinoma bem diferenciado, né? A invasão tem que ser uma invasão superficial, ou seja, uma invasão da submucosa de até 1 milímetro, né? Que são 1000 micras, né? 1000 micrômetros, né? Não pode ter um acometimento nem linfonodal, nem vascular, tem que ter margens livres e tem que ter o budding tumoral. Não entrei em detalhes sobre o budding, mas são focos de células tumorais, né, ali em camadas mais profundas, né, que o patologista classifica. Não existe budding grau 0, né? Então é o grau 1, 2, 3, 4. Então, apenas no budding grau 1 é que você vai ter critérios de cura, né? Então, esse caso aí que o João apresentou, um caso muito interessante, um pólipo pediculado, um pólipo relativamente pequeno, né? Acho que 12, 15 milímetros, foi ressecado, tinha margem livre, era um adenocarcinoma bem diferenciado, a invasão era menor do que 1000 micras, mas tinha invasão angiolinfática, né? Então, é um caso que um colega mais desavisado, talvez ele ia só observar, mas nós fomos muito cuidadosos, operamos o paciente, e a surpresa é que esse paciente tinha 3 linfonodos já comprometidos com tumor. Então, um caso que ilustra bem, né? Desculpa se eu corri demais, se o tema é muito chato, mas é isso, né? Então, eu acho que agora nós podemos abrir para as discussões aí. Obrigado. Parabéns, doutor Carlos, foi excelente. O tema também é muito árduo, é muita coisa para falar, foi excelente. Então, vamos passar aí para a discussão, e eu começo dando a palavra para a doutora Magda Profeta, que é coordenadora do serviço de coloproctologia, coordenadora da residência de coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Magda, ela está presente. Não sei se a Magda está com algum problema ou resolvendo, às vezes, alguma coisa. Então, vamos para frente, depois a gente volta nela. Então, vou passar a palavra para o doutor Emerson Wood, que é coordenador da residência. Perdão, Antes não Magda. precisa, não, precisei de ir ao banheiro. A palavra é sua, Magda. Eu só quero agradecer, eu não faço colono, né? Mas eu achei a aula espetacular, sensacional. Achei que, sim, ele falou tudo que, para mim, de importância maior é a importância de se fazer um exame bem feito. E com o recurso que você tem, com cuidado. Então, eu acho assim, é exatamente a importância para mim, que ficou, que não faço colonoscopia, mas recebo muita colonoscopia, de fazer esse exame perfeitamente. Agora, a aula e o caso extremamente bem arrumados, e o Carlos arrumou fez uma aula extremamente explicada, com tudo quanto é detalhe, com todo cuidado, e eu acho só parabéns. Mas eu acho que para nós, o mais importante, para todos os residentes
é se lembrar do cuidado ao fazer o exame, porque esse cuidado é fundamental, porque não adianta ter tudo quanto há e não ter o cuidado de fazer, de procurar, fazer o melhor para o paciente. Então, acho que esse cuidado é o mais importante. E muito obrigado, Carlos, pela sua aula, que foi realmente muito detalhada e muito boa. Obrigada, Magda. Passo a palavra, então, para o doutor Emerson, que é coordenador do serviço da residência do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obviamente, dar os parabéns para o doutor João e o doutor Carlos Amorim, né, pela apresentação brilhante, pelo resumo. Como conseguiu, em tão pouco tempo, fazer um resumo tão brilhante disso? Eu gostaria de só trazer algumas considerações que a gente vê que os residentes às vezes têm dificuldades. Em primeiro lugar, só lembrando a classificação de Paris, né, que coloca-se o 0 antes, diferenciando a classificação de Borman, que não tem o 0. E é uma classificação muito importante na endoscopia, cada vez mais em termos. Gostaria também de dizer que nós não temos visto mais a classificação de início, usando mais o JNET, como o senhor chamou a atenção. Depois o senhor disse que ia comentar alguma coisa, mas não tenha dúvida que é o que a gente mais vê com os colegas endoscopistas, o JNET. E CUDO também foi um avanço, né? Dizendo com essas aberturas das criptas, tudo é aparelho bom, tem que ter equipamento bom, corante bom, isso ajuda demais, ganha-se muito tempo e segurança para o paciente. Ou seja, depois da classificação de CUDO, a gente não ficou deixando tudo por conta do patologista, que muitas vezes vai pegar peça cirúrgica que não tem o que nos interessa. Então, adia um diagnóstico importante, e com o CUDO, com essas aberturas de criptas, não tenha dúvida que ajudou demais, ou seja, insiste mais no diagnóstico somente pela colonoscopia. Chama a atenção gostei que o senhor comentou com relação à tatuagem, evitar a tatuagem de nanquim, né, ou melhor, fazer a tatuagem com nanquim, não elevar a bolha com ele por causa da fibrose que ele provoca, achei interessante. Os clipes também acabam sendo um desafio. Muitas vezes os convênios não liberam clipes, muitas vezes não tem clipe, o colonoscopista vai lá, faz um exame, vê uma lesão maior, deixa, às vezes, de fazer o procedimento por não ter o clipe disponível. Isso a gente tem visto acontecer também no dia a dia. E os pólipos pediculados, que chamou a atenção, de usar a diatermia, que os patologistas gostam de diatermia, né? Que eles falam, ó, aquela lesão térmica mostrou a margem de segurança que a gente precisava fazendo tudo isso. Obviamente, nos pólipos pediculados. E é muito resumo, muito brilhante, muita coisa, levantamento de literatura, que não sobra muita coisa para a gente falar. Chama a atenção para síndrome e pós-polipectomia, que acaba sendo aquele problema do colonoscopista, recebe aquele telefonema de noite do paciente que está com a barriga dolorida e às vezes não sabe se perfurou, se deixou de perfurar e vai sendo aquela dúvida. Mas, do contrário, parabéns, muito interessante, aprendi muito com esta aula, muito mesmo. Eu creio que todos aqui presentes também aprenderam. Muito obrigada, doutor Emerson. Vou passar a palavra para o doutor Marco Antônio, representando o serviço de coloproctologia do Hospital Felício Roxo. Boa noite para todo mundo. Parabéns, doutor João. Parabéns, doutor Carlos Amorim. As apresentações foram ótimas. A aula foi muito completa. Acho que não tem nada a acrescentar. Eu só queria fazer um breve comentário. Eu acho que o que eu conheço dos serviços de residência, né, acho que os residentes daqui de Minas Gerais são muito bem formados, né, da parte cirúrgica e também da parte endoscópica. As colonoscopias são muito bem feitas. O grande desafio nosso, né, da prática do dia a dia, né, é da gente conseguir documentar de uma forma adequada um exame que geralmente a gente faz bem feito, com as classificações, com a descrição mais completa dos pólipos, sendo que muitas vezes a gente tem aí numa manhã 8 colonoscopias, 10 colonoscopias, 6, e às vezes, né, o tempo que a gente tem para poder descrever um exame é aquele tempinho ali de troca de paciente, né, de sala. Mas assim, eu acho que essas reuniões elas são boas para poder puxar nossa orelha e voltar nossa atenção para a necessidade, né? Como a Magda falou de fazer um exame bem feito. Acho que
Acho que a gente faz exames muito bem feitos, né? A questão é de documentar bem o exame que a gente fez, porque isso pode geralmente ter interferência no tratamento do paciente. Parabéns para todo mundo, boa noite. Obrigada, doutor Marco. Vou passar a palavra agora para a doutora Sinara, que é a coordenadora da residência de coloproctologia do Hospital Ipseng. Então, boa noite mais uma vez, colegas. Parabéns, João. Parabéns, Carlos. Prazer ver vocês aqui, né? Depois da nossa reunião. De fato, não tenho muito a acrescentar também, mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, falar do meu encantamento mesmo pela colonoscopia. Talvez por vir de uma época em que nós não dispunhamos do recurso de uma maneira muito ampla, né? Eu ainda sou do tempo do enema opaco, e quando a gente tinha alguma lesão suspeita ao enema opaco, nós tínhamos que ressecar por laparotomia aquele segmento. Então, comparar isto com o que nós temos hoje, em termos de execuibilidade e principalmente qualidade, de fato é impressionante, né? O avanço foi imenso, né? É claro que isso nos torna dependentes de uma tecnologia que avança cada vez mais, e como já sinalizado pelo doutor Emerson, nós precisamos, como sempre, de bons aparelhos, de bons corantes, de clipes, então de um material que torne esse procedimento também caro, o que de alguma maneira, né, também o transforma em pouco disponível, principalmente na rede pública. Limita a nossa atuação em algumas vezes. Mas nós avançamos demais. É importante a gente não perder esse parâmetro e ficar só na frustração, né, de não poder fazer sempre tudo que a gente gostaria, magnificar, enfim, né? Não há dúvida que o preparo adequado do paciente é fundamental. Nós fazemos principalmente exames preventivos para diagnosticar lesões pequenas, nem sempre facilmente visíveis. E aí tem um artigo muito interessante, de alguns anos atrás já, em que eles fazem uma referência a uma ideia que é de um livro que chama Rápido e Devagar. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro escrito por um economista. Ele, inclusive, foi prêmio Nobel em economia, e é muito interessante porque o livro é sobre os dois tipos de pensamento que nós temos, que é um pensamento rápido, que é aquele imediato, que é quando a gente vê a lesão, enfim, viu a lesão, nossa, é pedicular, tal, cadê a alça? E da importância de nós utilizarmos o pensamento 2, que é o pensamento devagar, que é lavar aquela lesão, avaliá-la melhor, ver bordas, tem pedículo? Será que não é um falso pedículo por tração? Planejar o nosso procedimento. O que, como também o Marco Antônio já chamou a atenção, numa manhã de 8 exames, às vezes não é possível, principalmente a mucosectomia. Uma polipectomia de um pólipo pediculado, claro que é muito mais simples, mas talvez, se for uma lesão mais demandante e nós não tivermos tempo, é preferível não fazer nada, interromper, sem biópsia, conversar com a família, com o paciente, expor risco. Se eu estou numa clínica que eu não tenho suporte, procurar transferir esse exame para um ambiente hospitalar, enfim, com maior segurança, reservar um tempo maior e fazer com absoluta segurança. Isso, às vezes, a gente começa a fazer e aí, no meio da coisa, meu Deus, por que eu comecei? E aí você está atrasado, você está estressado e não dispõe, às vezes, de todo o material. Então, planejamento, né? Pensamento tipo 2 é fundamental. Para finalizar os meus comentários, eu gostaria de dar um passinho atrás do exame endoscópico, porque esse paciente que foi apresentado, ele tem um fator de mau prognóstico importante, que é um diabetes insulino dependente, principalmente mal controlado. Nós sabemos que a insulina é um hormônio de crescimento, uma hiperinsulinemia sustentada que esses pacientes apresentam
predispõe não só à formação de pólipos, mas também ao desenvolvimento de neoplasia e neoplasias invasivas nestes pólipos. Então, este paciente, só da clínica dele, quando você encontrou o pólipo, ele já é aquele paciente que a gente... Espera aí, esse paciente realmente ele tem um risco maior de neoplasia, mesmo a lesão sendo pequena, por essas questões clínicas que ele apresenta, né? Principalmente o diabetes. Então, e com um detalhe, viu, Carlos? Às vezes você resseca tudo com margem, e esse paciente tem um risco bem maior de recidiva e de carcinomatose, apesar de tudo ser feito da melhor maneira possível. Então, é um paciente para ser acompanhado realmente bem de perto, a meu ver. Então, eram as coisas que eu gostaria de comentar a título de cooperação, mas você realmente esgotou o tema. Parabéns, né, pela sua apresentação. Parabéns, João. E até. Eu não estou vendo o Guilherme. Tem algum preceptor da Santa Casa? Não estou vendo. Acho que não. Acho que não tem ninguém representando a Santa Casa hoje. Então, vou abrir a palavra, vou voltar a palavra para o doutor Carlos para ele fazer as considerações finais. Eu acho que eu já falei demais, mas, de qualquer forma, eu acho que todas as considerações foram importantes, né, dos colegas que têm vasta experiência no assunto, né? E, enfim, eu acho que é isso aí. Quero agradecer o João, né? O João conduziu muito bem o paciente, operou o paciente, fez uma videolaparoscopia muito boa, e o paciente está super satisfeito, né? E o João teve um papel importante nesse paciente também de explicá-lo que nós iríamos tirar a lesão e tinha o risco ali de não ter nada, né? Era uma outra questão ali, né? Podia ser que ele não tivesse linfonodo nenhum e coisa e tal, né? Então, como é que a gente ficaria, né? Por isso é importante documentar e conversar muito bem sobre são situações que a gente tem no dia a dia, né? Essas lesões, só uma última coisinha, essas lesões, elas não têm, o risco de recidiva local é muito pequena. Então, às vezes a gente fica tentado, falar, não vamos fazer nada, não, daqui 3 meses a gente faz uma nova colonoscopia, né? Aí que a gente vai cair do cavalo, né? Esse paciente, ele já tem invasão, já está lá longe, né? Está lá no linfonodo, não está ali no tecido, né? Então, esse é o perigo, né? Que a gente tem que lidar no dia a dia, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, viu, pela atenção de vocês e boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Parabenizar mais uma vez, doutor João, o caso foi excelente, e doutor Carlos abrangeu assim de forma muito boa. Muito obrigada a todos pela presença, e mês que vem nós estamos de volta. Boa noite a todos. Obrigada.